Fala, família Barrados! Como vocês estão, meus queridos? Vamos para os palpites para a 14ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 13ª rodada. Editor, põe na tela. Grêmio contra Inter. Palpite 2-0 Inter. Placar 1-1. Primeiro erro. Palmeiras contra Ceará. Palpite 1-1. Placar 2-1 Palmeiras. O segundo erro. RB contra Corinthians. Palpite 2-1 RB. Placar 0-0. Outro erro. Botafogo contra Flusão. Palpite 1-0 Fluminense. Placar 1-1. E ao quarto erro. Coxa contra São Paulo. Palpite 2-0 São Paulo. Placar 1-1 e eu chego ao quinto erro. Flamengo contra Furacão, Atlético Paranaense. Palpite 1-0 Flamengo. Placar 3-1 Mengão. O primeiro acerto de vencedor. Fortaleza contra Atlético Goianiense. Palpite 2-1 Fortaleza. Placar 0-0. Mais um erro, o sexto erro da lista. Goiás contra Santos. Palpite 2-0 Peixe. Placar 3-2 Santos. Acerto de vencedor. Bahia contra Sport. Palpite 1-0 Sport. Placar 2-1 Sport. Mais um acerto de vencedor. E fechando a lista, Atlético Mineiro contra Vasco. Palpite 2-0 Galo. Placar 4-1 Galo. Mais um acerto de vencedor. No total, foram 6 erros e 4 acertos de vencedor. Até que não foi muito ruim, 6 erros e 4 acertos de vencedor. Eu já tive dias bem piores, quem acompanha o canal sabe. E para vocês verem o tamanho da minha zica, há bastante tempo eu não vi um jogo do Liverpool. Aí fui assistir Liverpool contra Aston Villa. E o Liverpool levou de 7-2. O Liverpool não levava 7 gols desde 1963. Mas enfim, vamos aos palpites para a 14ª rodada do Brasileirão. Editor, roda a vinheta. O Corinthians vem de 2 empates seguidos e o Santos não perde há 5 jogos. O Corinthians joga muito mal, é muito ruim de ver os jogos do Corinthians. O jogo contra o Bragantino foi terrível de se assistir. Então a aposta vai para o Santos. O Santos não tem um elenco estrelado, mas é um time guerreiro. O principal representante aí desse sentimento de guerra, de luta, é o Marinho, que não desiste nunca. Vai dar Santos 2-0 para cima do Coringão. Acredito que vamos ter um bom jogo entre Flamengo e Sport. Os dois estão bem no Brasileirão. O Sport muito graças ao Jair Ventura. O Jair conseguiu acertar esse time do Sport, que está surpreendendo no Brasileirão. Para o jogo contra o Flamengo, eu aposto no Flamengo. O Flamengo tem mais time que o Sport ainda, mas vai ser difícil ganhar do Sport. Vai dar Flamengo 2-1 para cima do Sport. O Bahia está rondando ali a zona de rebaixamento e o Vasco não vence há 3 jogos. Acredito que vão fazer um jogo horrível de se assistir, mas bastante equilibrado. O Vasco tomou uma sapatada do time do Atlético Mineiro, perdeu de 4-1, chega abalado para esse jogo. Começou bem o Vasco jogando ali contra o Atlético Mineiro, mas depois que levou o primeiro foi um desastre, principalmente a zaga do Vasco. E o Bahia vai atrás aí da recuperação no Brasileirão, também está jogando muito mal o Bahia. Fica com a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Então, acredito num empate em 1-1
e um jogo horrível. Dois times que estão beirando ali a zona de rebaixamento. O Grêmio não vence há 3 jogos e está numa situação bem complicada no Brasileirão. O Coxa está pior ainda no Brasileirão. Eu acredito que jogando em casa, o time do Grêmio leva vantagem nesse jogo e vai sair vencedor. Aposto no Grêmio. Grêmio 2-0 para cima do Coxa. Esses dois estão tentando alcançar o Botafogo no número de empates no Brasileirão. O São Paulo empatou 4 jogos seguidos e o Atlético Goianiense empatou 3. Eu aposto no time do Atlético Goianiense nesse jogo. Parece que o São Paulo sentiu a eliminação na Libertadores e não vai ter o Luciano, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Coxa. Então a aposta vai para o Dragão. 1-0 Atlético Goianiense. Esse é um jogo perfeito para o Fluminense. Para o Fluminense perder. Quando pega adversário em situação difícil, o Fluminense costuma tremer. O Fluminense é uma mãe para times em dificuldade. E contra o Goiás não deve ser diferente. Vai dar Goiás 2-0 para cima do Fluminense. O Fluminense nem joga mal não. O problema é que o time recua demais durante as partidas e acaba tomando pressão ou levando gol. O Fogão é o rei dos empates do Brasileirão e o Palmeiras está invicto nesse campeonato. Eu espero que seja um jogo movimentado, mas com uma surpresa: a vitória do Botafogo. Eu aposto no Botafogo 1-0 para cima do Palmeiras. Aposto no Botafogo porque a única vitória foi exatamente contra o Atlético Mineiro, atual líder do Brasileirão. Então, quando parece impossível de acontecer, acontece para o Botafogo e o Botafogo vai tirar a invencibilidade do Palmeiras. Fortaleza contra o Galão da Massa. O Fortaleza é um time bastante equilibrado, mas o Galo é avassalador e não vai dar chance para o time do Fortaleza. Acredito numa boa vitória do Galo nessa partida. Vai dar Galo. Galo 2-0 para cima do Fortaleza. Os dois perderam na 13ª rodada e chegam precisando de uma vitória para se reencontrar no Brasileirão. Jogando em casa, eu aposto aí no Atlético Paranaense. O Atlético está um pouquinho mais organizado agora e começou jogando até bem contra o Flamengo, mas depois que levou o gol ali se desorganizou e acabou perdendo. Mas jogou bem no começo da partida, principalmente faz uma marcação-pressão bem bacana. Vai dar Atlético Paranaense 1-0 para cima do Ceará. O RB sofre bastante na zaga, leva muitos gols, mas cria bastante chances o time do RB. O Inter não vence há 4 jogos, sendo 2 empates e 2 derrotas nesses 4 jogos. Eu aposto num jogo bastante movimentado, com chances para os dois lados, mas vai dar RB 2-1 para cima do Inter. Nem o Galhardo vai salvar o Inter dessa derrota. É isso aí, são esses os palpites para a 14ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Valeu, fui!